caros, então vamos a isso, né? Vamos a mais uma sessão. Hoje nós vamos estar a continuar a trabalhar com backups e reposição e sistemas de fault tolerance, tá? Pronto, então é a nossa agenda de hoje, tá? E a nossa ideia aqui é fazer um backup, né? Eu vou ensinar para vocês a fazer de duas formas o backup: direto no AWS e depois do Vim, né, até, né, com o destino ao AWS, tá bem? Tá? Bom, então para fazer um backup na AWS utilizando o Vim, existem duas abordagens, né? Você pode enviar os backups do seu ambiente local diretamente para um repositório no Amazon S3. Na verdade aqui, ó, né, S3 você pode usar aqui nos buckets, tá? Buckets, tá bem? O que vai ser o bucket? De forma mais simples, né? Os buckets, meus caros, é como fosse o explorador, um explorador que é esse aqui, né, do Windows, por exemplo, e dentro dele eu posso fazer uploads de ficheiros, como o exemplo aqui eu faço armazenamento de ficheiros. Entretanto, isso tudo é nas nuvens, tá bem? Tá? Ou utilizar o Vim Backup for AWS para proteger cargas e trabalhos nativas na nuvem, como instâncias ES2 e bancos RDS. Na verdade, essas instâncias aqui, bancos são praticamente bases. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco que é bancos RDS. Aqui são as instâncias dos computadores, tá? Então o que acontece? Ou eu posso usar, né, o Vim, né, para o AWS para proteger algumas cargas de trabalho da nuvem, tá? Eu posso fazer tanto o que está na minha máquina local, eu posso mandar para a nuvem, e eu também posso né, fazer, ou vice-versa, pegar da nuvem e também trazer para o computador local, tá bem? Pronto, então é isso. Aqui nós temos, por exemplo, né, uma implementação onde eu fiz um backup nas nuvens, tá? Nas nuvens, tá bem? Nas nuvens a usar o AWS, o Vim, tá? E AWS, tá bem? Tá? Pronto. E a seguir eu já vou mostrar também, né, como é que nós fazemos o processo, né, de tolerâncias a falhas, né? Ou seja, eu tenho um computador, né, por exemplo, ou um sistema, né, e ele está a funcionar, né, para não dar nenhum problema tanto no hardware ou no software, né, ou até na rede, porque ocorrem falhas, né? Então eu tenho que me prevenir. Prevenir é melhor do que remediar. Então fault tolerance, né, que é tolerâncias a falhas, é a capacidade de um sistema continuar a funcionar corretamente, mesmo quando uma falha em componentes de hardware, software ou rede. Então o objetivo é evitar interrupções do serviço e garantir elevada disponibilidade. Elevada ou alta disponibilidade. Vamos supor que eu tenho aqui um computador, né, certo? E de repente eu tenho aqui, né, uma replicação dela ou uma redundância. Se isso aqui pegar fogo, né, isso aqui já assume, né? Tá bem? Então isso é muito importante. E uma boa notícia também é que eu vou também depois, no próximo módulo, na próxima UC, eu vou fazer isso com servidores Windows, né? Ensinar para vocês como fazer redundância, né, de um servidor, criar um servidor primário e um secundário, tá? E depois lá em frente eu vou ensinar para vocês como pega um servidor antigo, por exemplo, um Windows 2012, por exemplo, e atualiza para um 2025, por exemplo, né? Tá certo? Isso aqui eu vou mostrar na próxima UC.
Então, e o que eu vou fazer aqui hoje, que é mais parecido com isso, é esse primeiro cenário aqui, né? Que é, por exemplo, além do backup, eu posso fazer uma replicação, porque a replicação me dá a opção, né, de eu ter uma cópia disso aqui, que é uma réplica, né? Tá bem, né? No caso, se tiver alguma falha, né, o outro assume, tá bem? Tá? E no Vim, como eu mostrei ali para vocês, vou mostrar novamente que, né, esse recurso chamado Fault Tolerance é o failover, né? Então ele funciona só com a licença, tá? Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Primeiro passo, vamos fazer o backup, tá bem? Certo? O backup no Amazon e depois eu vou fazer no Vim, tá bem? Tá certo? Então vamos por partes, ok? Então vamos a isso. Recursos usados. Eu vou precisar ter a minha conta no AWS, tá bem? Tá? E lá eu vou criar um bucket, né, que é nada mais que um sítio, como eu falei para vocês, aonde vai, né, eu vou fazer a submissão, né, dos backups, tá bem? Pode ser imagem, pode ser backup de qualquer coisa lá, tá bem? Tá certo? Então, nesse caso, né, aí, eu particularmente, né, eu gosto muito de usar os buckets, porque nesse caso você pode fazer direto o envio, o upload. É muito simples. E é a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, eu tenho que ter um bucket, eu tenho que ter o IAM, que é IAM, que é o utilizador com suas regras e permissões, e o mesmo utilizador, depois nós vamos criar o Access e Secret Key, que sem esses dois aqui não há como eu fazer do Vim para a AWS, tá bem? Que é o backup do Vim para o da AWS. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vamos fazer aqui um backup direto na AWS. Vamos lá, vamos a isso. Bom, Emerson, eu não estou com minha conta habilitada aqui, não há problema, tá a ser filmado aqui, gravado, registrado, né? Então, depois vocês podem, né, organizar isso, vocês já sabem como é que fazem, tá? Pronto, isso já foi tratado outras vezes, né? Então, pronto, eu tenho um utilizador, tá? Eu vou deixar aqui no princípio, aqui bem no início, tá? Pronto, para nós nos enturmarmos aqui, né? Então, eu vou aqui usar o AWS. Eu quero fazer um backup direto. Vamos supor que eu tenho essa VM aqui, né? Lembram? Né? Que é a ESX01, né? E eu quero enviar ela, né, lá para o AWS. Então eu posso, tá? O bom é empacotar ela, né? Zipar ela ou mandar a pasta, tá? A pasta direto dela. Então como é que eu faço isso aqui? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Então eu tenho que ter um bucket. Eu tenho que escrever aqui, ó, bucket. Lembra que eu falei para vocês? Qualquer dúvida, escrevam lá aqui em cima, né? Bucket, por exemplo. Então o bucket, ele é praticamente, você vai encontrar ele com bucket ou S3 aqui, tá bem? Tá? S3, tá bem? Que é o responsável por ele. Então você vai encontrar bucket aqui, ó, dentro do S3 aqui, tá bem? Que é responsável pelo storage, pelo volume, tá? Certo? Então vou carregar aqui em bucket, tá? E o que se passa aqui? Ele vai mostrar para mim os buckets que eu tenho aqui, tá? Os buckets, o objetivo do bucket é receber algo que eu quero armazenar, tá? Eu quero armazenar alguma coisa, uma imagem, qualquer outra coisa, então eu tenho que criar um bucket, né? E aqui tem um bucket aqui, ó. Eu dei esse nome aqui, por exemplo, tá? E aqui, ó, vou fazer o upload.
O upload pode ser de quê? Ó, vou dar um exemplo. Um upload de uma imagem. Vamos lá, vamos a isso. Fazer o upload de uma imagem, tá bem? Tá? Então aqui, adicionar os files. Eu vou colocar uma imagem mesmo. Uma imagem, estou falando imagem de, né, de fotos mesmo, tá? Qualquer imagem aqui, por exemplo, tá? Então aqui, eu vou aqui, ó, submeter essa imagem e ela aqui, ó, tá? Destacar. Vamos lá. Pronto. Eu vou fazer o upload aqui, né? Pronto, aqui, ó, já foi feito o upload dela. Aqui, ó, ela já tem aqui, ó, uma ligação, hiperligação. É só carregar aqui, né? E pronto, a imagem ela vai aparecer aí, vai ser visualizada, tá? Isso é uma prova de que, né, a imagem ele cria aqui, ó, uma outra hiperligação maior, né? Então, tá, aqui é do XML, tá? XML é só ver a parte do código, tá bem? Tá? Mas tem como ver aqui, só vou mostrar ela aqui para vocês. É só carregar nela aqui. Tá aqui a imagem. Aqui é o URI, cadê o URL? Aqui, essa aqui, tá? Essa é o URI, tá? Mas tem o URL, só um bocadinho. Aqui, ó. Diga. Não percebo, tá um bocadinho baixo, Rui. O senhor não está a ensinar a criar um backup? Não, esse aqui é não, aqui por enquanto estou a ensinar a fazer um upload, tá? Então, um upload de uma imagem normal, tá bem? Tá? E por aqui é uma das primeiras opções que eu posso fazer direto no site da AWS. Então, da forma que eu coloco uma imagem, eu posso meter uma ISO, tá bem? Uma ISO ou também um backup de... Isso eu já percebi. Tá bem? Mas a ideia é criar um backup, certo? Sim, exatamente, tá? Então, é preciso mostrar isso aqui, que é uma parte mais simples, Rui. E depois, né, vamos para a parte mais avançada agora, que é a segunda parte, tá bem? Tá? Então, pronto. Isso aqui eu posso fazer desde uma imagem, como também de uma máquina, por exemplo, virtual, uma ISO, entre outros. Então, agora, né, se eu quiser fazer do Vim, tá, aquela imagem que eu fiz na sessão anterior, por exemplo, né, eu tenho aqui, por exemplo, esse que está aqui, né, que nós fizemos o backup, tá bem? Tá? E eu quero, por exemplo, enviar para a AWS. Então tem várias formas de eu fazer isso aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso criar, tá? Por exemplo, fazer aqui, eu tenho a minha VM que está aqui, que é o backup, tá? Eu posso aqui, né, com o botão direito aqui. Primeiro eu vou fazer aqui, vou aproveitar que estou aqui, vou mostrar o exemplo do failover, esse aqui, tá? Porque esse failover aqui, que é o planeamento do failover, só se pode fazer ele, tá, com a licença, tá bem? Enterprise, tá bem? Que esse tem a ver com isso aqui, o que eu falei para vocês, tá? Do fault tolerance, tá? Então, isso aqui não tem como eu mostrar mais a fundo, porque tem que ter uma licença. Agora, se eu quiser fazer uma replicação, a réplica, né, é isso aqui, ó. Eu carrego com o botão direito naquele backup que eu fiz ontem, tá? Tem aqui, ó, Add to Replication Job, New Job, tá? Então aqui eu tenho que dar um nome, tá? Eu tenho que dar o nome dele, da minha replicação, ó. Replicação ESXi02, por exemplo, tá? Next, tá? E aqui seleciona esse que eu quero fazer, então Next, tá bem? Aqui eu tenho que escolher o cluster. Quem é o cluster? É aquela da ESXi, né? Que é essa que está aqui, ó. Opa, perdão. Esse aqui, tá bem? Que já está lá no Vim, né? Que é esse aqui, ó. Com o número de IP, ok, tá bem? Next. Tá bem? E depois você avança mais uma vez, next, e ele vai, certo? Você novamente, você avança, next, até finalizar, tá?
Então, e depois finaliza. Deixa eu só fechar isso aqui. Depois finaliza. Pronto. E aqui você vai criar, ele vai criar uma réplica, né, disso aqui. Tanto que a prova é que quando você carrega aqui, ó, o botão direito e vai aqui criar outra replicação, olha aqui, ó, e já mostra aqui embaixo, tá? Essas réplicas das duas aqui. Ah, eu fiz uma, essa aqui é a segunda, tá? O backup, eu posso carregar em Add to Backup Job, aqui ó, em New Job, né? É o backup que eu posso, né, adicionar para ele vai carregar aqui. Eu posso fazer um backup, mas é um backup que eu já fiz ontem aqui, né? Então, tá? Era só avançar, seria um backup dos backups, tá bem? Tá? Mas o que eu quero fazer hoje é, o que é? Aqui na infraestrutura, aqui ó, em backup, infraestrutura, eu quero no meu external repository, tá? Que é um repositor externo, tá? Eu posso aqui, né, fazer com que os repositórios externos possam estar disponível para eu fazer o meu backup, tá? Então, por exemplo, aqui eu poderia, tem várias formas, eu poderia carregar aqui, ó, e adicionar o repositório, ele já vai mostrar para mim aqui, né, o que eu quero, que é o AWS, Azure e o Google Cloud, tá? Tá bem? Então, o Azure está aqui, ó, estaria pronto para receber isso. No Azure, aqui, no Azure, você tem que criar um recurso, tá? Que é o Research, chamado esse aqui, ó, Storage Accounting. Storage Account. Por quê? Porque o storage é que vai estar a receber, a armazenar, né? Mas para isso você tem que ter a subscrição. Eu aqui já tenho, tem tudo como deve ser. Então eu tenho que preparar o Azure, tá? O meu storage, para receber aquela demanda, aquele backup. Por exemplo, se o meu backup lá é 12 GB, né? Certo? Então o storage aqui tem que estar compatível com tamanho a mais, né? Por exemplo, tem 12, vamos supor 15, né? Por exemplo, tá? Então tem que estar preparado. No nosso caso, que é o AWS, né? Que é o nosso storage, né? Certo? Quem trata isso é o Amazon S3 junto com o bucket, né? Eu tenho que criar o meu bucket, tá bem? Tá certo? E voltando cá, eu tenho que informar, né? Que eu quero adicionar ao Vim, que eu quero trabalhar ligado a um desses repositórios, tá? Que é o AWS, Azure ou o Google Cloud. No nosso caso vai ser o AWS. Eu poderia usar esse daqui, aqui ó, essa opção cá, ó, a Amazon S3, isso confirma que eu estou a dizer, ó, tá vendo? Tá bem? Então só vou demonstrar aqui para vocês, tá? Pronto, está aqui, ó. Aqui eu dou o nome do backup, as informações a seguir e vou avançar. Uma outra forma é, eu posso aqui, ó, em Manage Server, botão direito do rato, carregar, certo? Onde ele vai mostrar para mim os backups, né, que eu fiz. Eu posso adicionar Add Server, adicionar um servidor, tá? Opa. Deixa eu fechar ele aqui, que ele... tá. Botão direito, Add Server. E aqui aparece um pouco diferente, você não vê o nome, o símbolo da AWS, tá bem? Então aqui você tem a virtualização de plataformas, a infraestrutura, o Vim, Infrastructure Appliance, Microsoft Windows, Linux, e é esse aqui, ó, que é o Vim Cloud Native, né, Backup Appliance, onde eu posso usar backups como AWS, Azure e Google Cloud, tá? É aqui onde eu vou, tá,
avançar com isso, tá bem? Depois eu vou dar os detalhes, tá bem? Então, o que acontece? Eu aqui vou precisar, né, das minhas credenciais, que é depois que eu vou fazer um outro vídeo, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo, como é que eu crio. Vou criar o bucket, vou criar também os meus utilizadores com a chave, tá? Certo? Então, o que eu quero mostrar aqui primeiro é como é que eu faço backup, né? Como já tivesse tudo já pronto aqui, tá? Então, o primeiro passo é, eu venho aqui em Backup Infrastructure, aqui em Manage Server, tá bem? Aqui, botão direito do rato, Add Server, marco aqui, seleciono a opção Vim Cloud, Native Backup Applies. Aqui eu vou informar que é AWS, esse aqui é AWS. E aqui tem duas opções: conectar a algo que já existe, ou você quer fazer um deploy, né, que é o upload, né, de uma nova appliance. Uma nova, né? Eu já tenho uma existente aqui, mas eu quero uma nova, tá bem? No caso de vocês será uma nova, que é a primeira vez, não é? Tá bem? Next. Aqui eu vou informar as contas AWS. Eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho essa conta aqui, que é claro que eu daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vamos criar isso aqui também, tá? Posso deixar minhas credenciais para vocês depois, se quiserem, né, usar também lá para criar criar um utilizador com as credenciais. Mas eu vou aqui, ó, em Add, que é para adicionar, ó, Access Key e Secret Keys. Então, é claro que essas credenciais vocês vão ter que guardar, não é? Tá bem? Então, vocês têm que ter guardada ela, né, em um sítio. Por exemplo, aqui, ó, essa eu vou utilizar Access Key, que está aqui. E aqui o Secret Key, que é isso aqui. Eu guardei no bloco de notas, não é? Pronto, está cá. Depois, OK, quando eu carregar em OK, tá? Eu vou aqui simular, tá? Quando eu carregar no OK, ele vai vir para cá dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, tá bem? Tá? Certo? Então, ele vai reconhecer, tá bem aqui, a minha credencial. Aqui vai ser sempre global, ok? E aqui embaixo eu vou escolher o meu data center, tá? Por exemplo, tem que ser esse data center, aqui está marcado África, por exemplo. Eu tenho que escolher o mesmo que está aqui, ó. Que está aqui na AWS, que é United States, por exemplo, que eu estou usando aqui, certo? Né? Nova Virgínia, US, ST1, né? Mas poderia trocar aqui para a Europa? Poderia também, estando disponível, não há problema, tá? É só trocar, tá bem? Então, mas aqui eu tenho que escolher o que eu estou a usar aqui, tá bem? Então, vamos a isso. Então, vou escolher aqui, já vou na letra U, né? Letra U, ele já vai, aí já foi até para ele, foi o primeiro aqui, ó, né? Tá vendo aqui, ó? Então, eu for o primeiro cá, escolhi como deve ser. Depois, Next. Aqui eu vou colocar o nome da instância, tá? Eu vou colocar o nome da minha instância. A instância é basicamente isso daqui, ó, tá? Aqui, que é o EC2, que é o EC2, são os computadores, tá? Os computadores que vão estar disponíveis para usar, tá? Então, você dá um launch, a instância está aqui. Está aqui, ó. Eu já até criei aqui um do backup SXI aqui, ó. Tá bem? Tá. É onde o backup vai estar depois
né, em uma dessas instâncias, tá? Então aqui eu vou dar o nome dela de, por exemplo, PC Backup. PC Backup. Aqui eu colocaria qualquer coisa, uma informação também. Tá? Por padrão vem aqui. Create by, o nome do utilizador, data e hora. Emerson, e aqui? Configure ES2 Instance Type. Esse aqui, eu posso escolher um tipo de instância, um tipo de computador, tá? Eu posso escolher um tipo de computador, memória, o HD. Isso aqui é importante porque imagine que o seu backup que você vai fazer futuramente tem 12 GB. Eu vou escolher um que tenha praticamente uma memória maior, não é? Eu não estou falando só de memória RAM, não. Estou falando de armazenamento, tá? Certo? Então aqui, mas aqui é a informação dos computadores que tem, né? O T3, aqui temos processador e memória, que isso está mostrar mais a questão da memória, tá? Então é só para mostrar aqui para vocês, tá? Então eu não vou mexer nada aqui, vou deixar conforme está normalmente aqui, tá? Vou carregar em Next. Ele vai aqui fazer a leitura e vai procurar aqui o meu VPC. E aqui eu tenho aqui o IP. O IP pode ser o IP dinâmico, que é o DHCP. Se tiver um IP público, ou estático, perdão, tá? Então eu poderia escolher essa opção. E o IP é privado, tá? Como eu quero fazer as coisas automáticas e dinâmicas, eu vou deixar da forma que está, tá? Então ele vai selecionar para mim uma EC2, né? E com o IP, novamente EC2 são as instâncias, são os computadores com os suas devidas definições e o sistema operativo, tá? Bom, vou deixar aqui IP público, o público e IP address dinâmico, next. E aqui, né? Você pode observar que tem aqui o Amazon aqui, tá? Ele mostra aqui, ó, tem aqui o Amazon VPC, tá? O que vem isso aqui? Eu tenho um ficheiro que eu deixei para vocês sobre isso, né? Mas ó, vou deixar aqui para vocês, tá? Ó, rapidinho aqui, antes que eu pegue o ficheiro lá, né? O Amazon VPC, que é um serviço que permite recursos AWS em uma rede virtual, logicamente isolada. Você tem total controle sobre o ambiente, incluindo definições de gamas de IP, criação de subredes, tabela de rotas e gateways de rede, né? Então é um serviço que permite isso, você trabalhar com recursos, tá? Numa rede virtual, tá bem? E lá você pode ter endereços de IP, subredes e também de rotas, tá? Eu tenho um ficheiro a falar sobre VPC, tá? Então quando eu falo VPC, são recursos de rede virtual, tá bem? Da AWS, onde inclui, né, o IP, entre outros, tá bem? Subredes, tá bem? E aqui, ó, eu vou escolher um VPC que está à disposição, que é o default. Ele vai fazer a leitura, vai reconhecer, vai já configurar aqui a subnet aqui, ó, certo? Já vai me dar um IP aqui público, tá bem? Mas e essa questão de grupo aqui, né? Essa aqui questão de grupo, tá? Eu posso criar ou deixar default. Esse aqui você pode criar um grupo ou deixar padrão ou não escolher nenhum. Vai interferir em alguma coisa, Emerson? Não, se você não escolher nenhum aqui, tá? O importante é você escolher o serviço que vai me garantir uma rede virtual e com IP, tá bem? Depois disso, tá? Eu já tenho IPK, next. Ele vai fazer a leitura. Aqui, né, novamente são as credenciais, tá? Eu vou usar aquelas mesmas credenciais que eu usei
agora há pouco. Essa que foi a de ontem, ó, essas duas aqui, ó, tá? One day ago, que foi ontem, e essas aqui são a de hoje, ó, tá bem? Tá? E se eu quisesse adicionar aqui, Emerson, eu carregava aqui no botão Add, aqui seria o username. Emerson, quem são esses username? São esses aqui, ó. Eu vou criar um utilizador, tá? Um utilizador, ele vai ter um nome, que é o username. O nome que eu criei foi esse aqui, ó, backup vim, e essa é a palavra passe, tá? Deixa eu separar aqui para ficar melhor aqui, ó. Aqui, vamos lá. A palavra passe, tá bem? Então eu iria pegar esse utilizador que eu criei lá na AWS, fazer um copy paste aqui, palavra passe, pronto. Mas eu já tenho, né? Aqui é uma descrição, tá? Eu já tenho ele lá, tá bem? Tá? Então depois eu vou criar um outro, vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá bem? Então depois o capa, e ele vai aparecer aqui, tá? Vai ficar aqui dessa forma aqui, ó. Vou escolher ele aqui, vai mostrar dessa forma, tá? Pronto. Aqui nessa parte, use follow key pair, aqui são as chaves, os pares chaves, tá? Quando você escolhe esse daqui, você adiciona o utilizador, automaticamente vai aparecer aqui para vocês, né, uma opção aqui embaixo, que é esse aqui, tá certo? Que é relativamente a esse utilizador aqui, tá bem? Tá? Então eu só marco essa opção, né, eu seleciono ela. Às vezes não vem aqui, você carrega no botão Add, tá? Adicionar, e ele vai estar aqui, ó, tá? Você carrega no botão capa, tá? E ele já vai aparecer aqui também, tá? Ok? E depois eu vou apply, tá? Pronto. E aqui ele vai começar aqui já a fazer o deploy aqui. Passa alguns minutinhos e pronto, tá? Demora um bocadinho, aí não demora, não é questão de horas, tá? Então ele depois mostra essa janela no final aqui, que eu até mostrei para vocês no final, né? Certo? Ele vai mostrar que foi criada a instância, aquela coisa como deve ser, tá? Bom, então até aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Eu estou a ligar, né? A ligar o Vim, né, no AWS, tá bem? Tá? O Vim com AWS, ok? Estou fazendo uma ligação com ele, certo? Estou a informar as credenciais, né? E lá eu informo o que eu quero, que é nesse caso o nome da instância, tá bem? E pronto, e vou fazer esse prosseguimento aqui, né? Que é esse que estamos a fazer até ele finalizar. E essa implementação vai ficar disponível aqui, tá? Então, nesse caso aqui eu posso, né, trabalhar tanto com o local, que é esse aqui de ontem, lembra? O local foi que eu fiz o backup do ESXi, tá? Ele está cá. E eu posso também interagir com, né, com a nuvem também, com o backup em nuvem aqui, ó, ao mesmo tempo, tá bem? Pronto, a princípio é isso, tá? Eu vou finalizar aqui o vídeo.